Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 6, versículo 31. Mateus 6. Nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens. Estamos falando sobre família, sobre lar, sobre o relacionamento de pai, filho, esposo, esposa, e por aí vai. Eu preguei já sobre a parábola da dracma perdida, de uma mulher que perde uma moeda dentro de casa. Eu preguei sobre a parábola do filho pródigo ou filho perdido, né? Que na verdade são dois filhos, um que se perde fora de casa e um que se perde dentro de casa. E eu quero pegar uma passagem, um ensinamento, talvez um dos ensinamentos mais pregados sobre Jesus, que é o Sermão da Montanha. Quando ele prega, ele tem tanto ensinamento ali, tanta coisa que a gente pode extrair dali, talvez seja a parte ou a fala de Jesus mais usada e pregada nos púlpitos do mundo inteiro. E eu quero pegar algo que eu achei interessante, porque quando nós lemos essa parte que nós vamos ler, a gente acha assim, não tem nada a ver com família, não tem nada a ver com relacionamentos. Mas se você parar para pensar, tem tudo a ver, senão com relacionamento. É a única coisa, talvez, que Jesus esteja falando aqui nessa passagem, é sobre relacionamento. E eu quero aprender e aplicar algum desses ensinamentos na sua vida esta noite. Mateus, capítulo 6, versículo 31, diz assim, ó. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Próximo versículo. Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Mateus 7. Capítulo 7, versículo 1, porque aqui a gente muda de capítulo e a gente pensa que é uma outra abordagem, é uma outra fala, um outro dia, mas na verdade isso foi uma divisão feita para a gente encontrar com mais facilidade. Jesus continua na mesma pregação, é o mesmo discurso, é a mesma fala de Jesus, ele fala daquilo, não vos aquieteis, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e estas coisas serão acrescentadas. Daqui a pouco Jesus muda o discurso dele de maneira brusca. Olha o que ele fala, não julgueis, para que não sejais julgado. Porque com o juízo com que julgardes, serei também julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro? Outro fala, que na minha versão eu acho interessante, nas versões mais atualizadas, diz assim, por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave, na viga, que está no seu próprio olho? Ou como você dirá ao seu irmão, deixa que eu tire o cisco do teu olho, quando você tem uma trave e uma viga no seu próprio? Hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás de tirar o argueiro e o cisco do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés, e voltando-se vos despedacem. Por último, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Se você ama a palavra de Deus, diga, eu amo a Bíblia. Trate de controlar o que está sob o seu controle e sob o seu alcance de controlar. O Senhor já começa aqui, por que vocês estão tão preocupados com o dia de amanhã? Não está sob o controle, não está sobre o potencial de vocês, o alcance de vocês, controlar as coisas do amanhã. Deixe que o amanhã se cuida, trate de cuidar aquilo que está sobre o seu cuidado e sobre o seu poder de influência direta. Eu postei isso, acho que hoje ou ontem. Se você conseguir controlar o que está sob o seu controle, já basta. O que está fora do seu controle, entrega diante de Deus. Não perde a cabeça. Não se preocupe com coisas que não estão sob o seu controle. Você sabe que muitas vezes, nos relacionamentos, o que nós chamamos de fracasso, na verdade, é falta de foco, ou foco errado, ou foco na prioridade errada. É quando a gente quer controlar situações que estão fora do nosso controle. E tentando controlar situações que estão fora do nosso controle, a gente perde de controlar aquilo que está dentro do nosso controle, do nosso alcance de potencial de fazer. Eu, quando faço casamentos, eu sempre costumo falar sobre o voto da prioridade. Porque as pessoas, elas, ao invés de
buscar interferir aquilo que ela consegue alcançar, aquilo que está sobre ela fazer, ele tenta fazer outras coisas. E os maiores erros do relacionamento estão nisso, quando nós fazemos as coisas certas nas prioridades ou na ordem errada. Muitas pessoas acham que problema em casa acontece por causa de coisas ruins. E eu prego e eu falo o contrário. As maiores perdas, os maiores fracassos ou falhas que a gente vive dentro da nossa casa não são resultante de coisas ruins, são resultante de coisas boas colocadas em prioridades erradas. Olha o que o Senhor fala: buscai primeiro o reino. Está falando, existe uma prioridade que você precisa buscar no seu relacionamento comigo e na sua casa não é diferente. Quando você casa, você tem que buscar primeiro a Deus, depois a sua mulher, o seu marido. E depois, em terceiro lugar, os filhos. Por quê? Porque é Deus que te completa, não é o teu esposo que vai te completar, não é a tua esposa que vai te completar. Por mais que você espere isso, por mais que você tenha uma vacância, por mais que você tenha um vazio que você acha que vai ser completo pelo seu cônjuge, nunca vai ser. Por isso, não coloque ele em primeiro lugar acima de Deus. Busque primeiro Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ei, você casou? Sua esposa é o número 2, o seu marido é o número 2. Não é o filho, não. Filhos são temporários, eles nascem, crescem, casam com alguém e vão embora de casa. Sabe quem fica em casa? A tua mulher e o teu marido. Filhos são temporários, esposo, esposa são eternos. É por isso que a gente vê muitas vezes erros, falhas, cisões em casamento que até assusta a gente. Depois de 30 anos de casado, um casal se divorcia, larga um do outro. A gente fala, por quê? Porque colocaram as coisas boas em prioridades erradas. O filho nasceu, aí a esposa, a atenção inteira dela vai para o filho. Aí o esposo, quando vê o filho nascer, fala, eu preciso ralar, eu preciso pagar, eu preciso prover, porque eu sou provedor da casa. E ele começa a mergulhar no trabalho. É errado isso? É errado uma mãe cuidar do filho? É errado um pai, um provedor buscar no trabalho para prover para a sua família? Não! Só que eles se mergulham tanto nisso que esquecem um do outro. E quando vê o filho cresce, o filho vai embora e você fica sozinho em casa com uma pessoa que você não conhece mais. Porque você não priorizou ela, não colocou as coisas boas na ordem errada. Casamentos acabam por causa de coisas boas, colocadas em prioridades erradas. E Jesus já trata de falar que, ei, existe uma ordem para que as coisas deem certo. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Mas olha que fala, buscai. E isso é, talvez, a mola propulsora desta geração quando a gente fala de relacionamento. Tem algum solteiro por aqui? Levanta a mão quem está solteiro. Levanta a mão. Gente, todo mundo está casado? Glória a Deus. Olha, tem pouca gente solteira aqui, vai lotar de solteiro no próximo culto aqui, pastor, eu vou aí pegar sanção de casamento aí para você. Deixa eu falar para quem é solteiro, quem está aqui, que não quis levantar a mão, e quem está em casa. A preocupação da maioria dos solteiros hoje está em cima disso, de buscar, de encontrar. Então, o foco é, eu preciso encontrar alguém, e eu preciso me apaixonar por alguém. E começa a bater, eu preciso achar alguém, preciso me apaixonar por alguém. Só que eles esquecem que mais importante do que encontrar e se apaixonar por alguém, é se manter apaixonado depois que você encontrou. E isso não é falado, não é pregado. Quando a gente vê aquele filme do Sessão da Tarde, bonitinho, ou quando a gente vê um desenho, um conto de fada da Disney, não sei se você percebe, qual é a última cena dos contos de fadas e dos filmes românticos da Sessão da Tarde? Sempre acaba em casamento. Por que a última cena, o filme termina no casamento? Porque ninguém quer filmar o que acontece depois, ninguém está interessado, não quer nem saber. Então, entenda, a gente às vezes é acostumado a buscar, a ir, a perseguir, a ter um foco em encontrar alguém, em casar com alguém, em achar alguém. Só que quando a gente acha, encontra, se apaixona, como é que a gente se mantém assim? Eu tenho um amigo que cresceu comigo e a gente, são coisas que não se fazem aqui em São José dos Campos. Lá em Manaus, no Amazonas, a gente saía nos condomínios e nos bairros, tocando a campainha das casas e saindo correndo. Coisa que você nunca fez na vida. Daí a gente cresceu.
Aí a gente começou a ter casa. E aí começaram outros meninos a tocar a campainha da nossa casa. Aí ele falou, André, não aguento mais, eu vou pegar essa molecada aqui. Eu vou ter até uma câmera para encontrar esse menino, porque ele está tocando a campainha. Aí quando eu chego não tem mais ninguém, lembra do nosso tempo? Mas eu vou pegar esse menino. Aí eu falei assim, legal. E quando tu pegar, o que tu vai fazer? Né? Porque a gente ameaça. Eu vou pegar, eu botei uma câmera. E quando eu pegar ele, eu falei, e quando você pegar ele? O que tu vai fazer? Tu vai bater nele? Vai chamar a polícia? Vai chamar. O que tu vai fazer quando tu pegar o menino que está tocando a campainha? Sabe que essa é uma pergunta muito difícil para responder para muita gente, para muito jovem. Eu não falei ainda sobre entrar num casal, né? Entrar num matrimônio, constituir uma família. Eu estou falando para você, jovem. Você busca muito encontrar alguém. A minha pergunta é, o que você vai fazer quando você encontrar essa pessoa? Se você só foca, se a sua prioridade é encontrar. Por isso eu quero falar 3 decisões aqui. Bem didático, a gente está sendo bem didático nessa série, né? A gente está deixando o reteté, caneleia de fogo, reteté de Jeová para outros momentos, embora eu acho que hoje Deus já fez alguma coisa e continuará fazendo no nosso meio. Mas entenda, 3 decisões que você precisa ter para priorizar o seu foco no que realmente importa na sua vida, no seu relacionamento, seja pai, filho, mãe, esposo, esposa, namorado com namorada. Eu quero falar sobre 3, porque eu gosto de falar sobre isso, sobre casamento. Até porque eu sou casado e muito bem casado, há quase 10 anos. E eu sou casado com a mulher mais linda do universo. E eu separei em sílabas. Você sabe que... Não, mas deixa eu falar a verdade, amor. Muita gente fala isso em púlpito e fala por protocolo. Já viu o pastor que chega? Não, estou aqui com a minha amada varoa, minha esposa, a mulher mais linda de São Paulo. Ele fala isso por protocolo. Eu não falo por protocolo, eu falo de verdade. Ela é a mulher mais linda do universo. Porque alguns pastores ainda falam da Assembleia de Deus. Não é da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é pequena demais para a beleza dessa mulher. Ela é a mais bonita do universo. Já ganhei à noite, eu sinto isso. Vocês sabem, eu já falei isso aqui, né? Só abrindo parênteses. Aquela competição de mulheres bonitas, que hoje a gente chama de Miss Universo, o nome era Miss Mundo. Não sei se você sabe dessa história. Se tornou Miss Universo depois da Nayane. Porque a Nayane um dia estava andando ali na Anchieta. E aí uma pessoa da organização olhou para ela e falou, essa mulher não é desse mundo. Ela falou, não precisa, tem que ser Miss Universo. Verdade. Pode pegar as Miss São José dos Campos, Miss Vale do Paraíba, bota uma atrás da outra, ela bota no chinelo. É porque o vestido dela não tem bolso, senão ela colocaria no bolso, de tão linda que essa mulher é. Retribuiu o que você fez aqui para mim, meu amor. Você deu um Oscar e eu estou dando toda a minha homenagem para você. Mas olha, sempre, a gente iniciou essa série, sempre quando a gente posta mensagem nessa série, alguém fala, e só porque está com o microfone na mão, acha que pode falar o que quer. 10 anos de casado e acha que já sabe de tudo. Aí bota, tem uns demônios aforados lá, e coloca lá, o que você tem de vida, eu tenho de casado. Quem é você, que moral você tem para falar sobre casamento e família? Nas outras mensagens que eu vi pregando, porque Deus tem descido o cajado dele aqui. E não sou eu. E aí sabe o que eu penso nessa hora? Eu falo, é verdade. E se você tem esse mesmo pensamento, me perdoe. Não estou aqui para ensinar você como deve ser casado. Talvez você tenha até o dobro do que eu tenho de idade de casamento. Por isso, tudo que eu vou ensinar aqui são lições e ensinamentos que não são meus. Eu não vou me basear no meu exemplo de vida para ensinar para você. Não é na minha experiência, é em alguém muito mais experiente. Ele era mais novo do que eu e morreu sem casar com ninguém. O nome dele é Jesus Cristo. Jesus tem moral para falar. Para. Jesus tem moral para falar de casamento. E uma coisa que ele deixa para a gente é, trate de controlar, de manusear aquilo que está dentro do seu controle. Porque você não controla se ela vai dizer eu te amo ou não. Se ela vai te chamar para um jantar dos namorados, lá no Bendito Bistrô. Não sabe se isso vai acontecer. Você não sabe se ela vai te dar rosas, não sabe se vai dizer eu te amo no primeiro encontro. Está fora do seu controle. Ou seja, não fique ansioso querendo controlar aquilo que está fora do seu controle. Deus está falando, o que está dentro do seu controle, aí sim, você será cobrado. Trate de fazer muito bem. Qual é? Primeira decisão de foco. O seu foco está em encontrar ou se tornar. Olha, que poderoso. Você quer encontrar alguém bom para casar?
Ou você está se focando em primeiro se tornar alguém bom para ser casado? Buscai primeiro. Existe uma prioridade. Porque quando a gente busca primeiro o reino dos céus, ele fala, aqui eu boto um ponto que tudo vai gravitar na órbita disso, porque isso aqui é algo sólido. O que ele está falando é, construa algo sólido, que todas as outras coisas virão e vão orbitar ao redor do que é sólido. Mas quando você busca primeiro as coisas, não tem segurança para as outras coisas orbitarem quando elas chegarem. Exemplo, nós buscamos pessoas, às vezes baseadas nas características físicas, e não é errado. Eu estou falando que a minha mulher é a mulher mais linda do universo, eu busquei isso também. Mas às vezes é só isso que a pessoa procura, a mulher mais bonita. O que tem um olho mais bonito, o sorriso mais bonito, o que tem um sobrenome, o que tem conta bancária, a mulher que tem um corpo mais escultural. Nós procuramos isso porque nós achamos que é isso que vai dar para a gente felicidade no relacionamento. A gente busca nas coisas a centralidade do que vai preencher a gente do nosso vazio e vai nos trazer felicidade no relacionamento. Mas aprenda isso, felicidade não é encontrar a pessoa certa, felicidade é se tornar a pessoa certa. Se torne a pessoa certa. Você precisa ser feliz e se aceitar primeiro. Até porque, já que a gente está falando disso, vamos um passo além. Se você encontrar a pessoa certa e você não é a pessoa certa, o que você vai fazer com essa pobre pessoa certa? Entende? Você quer ser feliz na vida? Primeiro, se torne alguém que mereça ter alguém, ao invés de procurar em características nas outras, ou nas demais, ou nas estas coisas que é citado no texto. Deus está falando, antes de encontrar, trate primeiro daquilo que está sob o seu controle. Você não tem controle sobre como a pessoa é, qual a característica dela, qual o caráter dela. Você não tem controle disso, mas você tem controle de uma coisa, quem você se torna, quem você é, que tipo de homem, que tipo de mulher, que tipo de pai, que tipo de mãe, de marido que você é. Trate de se tornar a pessoa ideal para alguém encontrar e casar. Cuida disso que você vai ver que todas as coisas serão acrescentadas, todas. E quando eu falo de pessoa certa, não me leve a mal e não pense que eu estou falando, pastor, quer dizer que eu tenho que estar preparado para casar? Não. Eu não me refiro a pessoas que estão preparadas para casar, até porque a teoria que você está pronto para casar, cuidado, às vezes é uma falácia. Pronto para casar? É só você olhar para quem já está casado, para você ver se está pronto ou não está pronto. Ninguém acha que está pronto para casar. Mas a gente busca melhorar, se tornar uma boa pessoa, antes de encontrar uma outra. Mais importante do que encontrar a pessoa certa, é se tornar a pessoa certa. Porque quando você encontra, se você não é a pessoa certa, a minha pergunta é como é que você vai manter aquilo que você encontrou? Porque no fim das contas é isso. A gente chega a um ponto que eu quero achar. Achei! E agora? O que eu faço com aquilo que eu achei? Se eu não sou a pessoa correta, se eu não me preparei para isso, se eu não busquei com prioridade as coisas certas, entendeu isso? O foco é esse. O seu foco deve ser em controlar aquilo que você pode mudar em si próprio, em ser uma pessoa melhor, aquilo que está sob o seu controle. Por isso, antes de procurar as pessoas certas, seja a pessoa certa. Estou pregando para alguém aqui essa noite? E quando eu falo isso, eu falo assim, olha, vive intensamente, corre atrás, busque os seus sonhos, se tornando, enquanto você se torna alguém certo, se torne e vai trabalhando nisso antes de encontrar alguém certo. Eu falo isso porque no ministério tem muito isso. Tem muita gente que chega no ministério e fala, pastor, eu não vou entrar ainda no ministério, eu não estou preparado para ser obreiro e tudo, porque eu sou solteiro. E eu preciso primeiro achar aquela mulher que vai me completar, porque o meu ministério vai requerer alguém que me complete para que eu possa fazer a vontade de Deus na minha vida. Essa frase, eu preciso achar primeiro a mulher ideal, a mulher que me complete, é um grande perigo. Sabe por quê? Porque você começa a priorizar as coisas erradas. Nenhuma mulher vai te completar. Nenhum homem, vamos falar a verdade.
Ninguém vai. Quem completa é Deus. Por isso que ele fala, busca primeiro a mim. Essa ideia que você está incompleto se você está solteiro é uma grande mentira de Satanás, porque você fala, isso vai me manter longe do trabalho de Deus até eu achar alguém, e você evita entrar e mergulhar nos planos e nos projetos que Deus tem para a sua vida, porque você acha que você está incompleto. Trabalhe na casa de Deus, que Deus vai te moldando e vai te tornando uma pessoa melhor, vai te tornando uma pessoa extraordinária, e quem sabe no banco da igreja, onde você se torna uma pessoa melhor, você vai encontrar uma mulher que olha em você o valor que você tem. Fala a verdade, gente. Não é uma grande maluquice a gente falar que a gente é incompleto porque a gente não é casado, mas a gente adora um Jesus que nunca casou durante toda a sua vida. Não é maluco a gente falar isso? A gente imaginar que, se o apóstolo Paulo, por exemplo, me veio na mente, se ele fosse esperar uma mulher para ele completar, para iniciar o propósito dele, a gente não teria 20% do Novo Testamento. Ele escreveu solteiro. Não espere alguém te completar para você começar a fazer os trabalhos e o chamado de Deus. Deus já é o bastante para te completar. Busque primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas para você. Até porque, olha que a Bíblia fala sobre casamento. Em Gênesis fala assim, ó, deixará o filho e a filha o seu pai, e encontrará uma companheira, e ele fala claramente assim, e os dois se tornarão. Sabe o que não diz? Que as duas metades se tornarão algo inteiro. Não diz isso. Né? Ai, quando eu achar minha alma gêmea, a minha outra metade da laranja, não tem a música, a outra metade da laranja, aí que eu vou, se a gente for com esse conceito que eu só vou ser completo quando eu achar a minha outra metade da laranja, porque existe uma alma gêmea que encaixa comigo perfeitamente, e todos os meus medos e vazios serão completos por essa pessoa, você nunca vai chegar a lugar nenhum, porque o dia que você juntar, e desculpa, aqui a minha liberdade poética, Fábio Júnior, você estava errado. Se você pegar duas metades da laranja e colocar junto, você não tem uma laranja inteira, você tem um abacaxi que depois você tem que descascar, se você acha que isso vai te completar. Fala para a pessoa do teu lado, está casado? Descasca esse abacaxi aí. Acredita e vai. Se você acha que essa pessoa que ia te completar, você está errado, porque só uma pessoa pode completar, e ele está aqui essa noite. É o Espírito Santo do Senhor que te completa em tudo. Primeiro, encontre e busque nele se tornar uma pessoa melhor, para depois você encontrar a pessoa ideal. Ele quer te fazer o homem e a mulher ideal para casar, antes de você achar alguém. Aleluia, glória a Deus. Foque nisso. Foque não em encontrar, mas eu foco em se tornar antes de encontrar. Segunda decisão que eu quero compartilhar com você aqui. O seu foco está no que falta ou no que você tem? Isso aqui é forte. Eu trouxe aqui 2 instrumentos, deixa eu pegar um deles. Eu ia botar naquela maleta do 007. Você sabe o que é isso? Dá para ver, não? Um dia eu chego lá, hein? Isso aqui, ó, é para mim o principal instrumento de qualquer relacionamento. Pode ser com pai, com filho, com esposa, com namorado, com noivo. Se você tem esse instrumento, na verdade, não é se você tem. Você vive usando. Isso aqui é uma lupa, é uma lente de aumento. Isso aqui te dá o poder do foco. Porque você não está vendo nada aqui. E aí você coloca ele e todo local onde você coloca a lente de aumento, ela aumenta. Ela magnifica. Ela torna grande algo que é pequeno. Então, quando Jesus fala naquele versículo, ei, vai falar do cisco do olho do teu irmão? Tira a primeira trave que está no teu olho. Aí tu vai perguntar, mas o que isso tem a ver, pastor, com relacionamento? Tudo. Por exemplo, a câmera pode me acompanhar? Não, eu tenho medo de sair correndo aqui, porque o pessoal está online agora. Aí eu saio aqui, aí não consegue. Eu posso descer aqui, não? Eu vou descer aqui rapidinho, aqui por cima, quebrando o protocolo. Deixa eu chegar aqui na Michele. Fica com a máscara, Michele. Está me filmando aí? Isso aqui é uma lente de aumento. Onde eu coloco isso aqui, eu consigo ver maior. Então, olha que interessante. Olha como esse versículo fala sobre relacionamento. De tirar o cisco do irmão e ver. Por quê? Se eu encontro um cisco no olho da Michele, isso quer dizer que eu tenho que estar próximo dela. Ninguém vê o cisco no olho de outra pessoa se você está longe.
Cisco pequenininho no olho, você só vê se você estiver perto e com uma lente de aumento. Ou seja, o Senhor está falando aqui de alguém muito próximo e íntimo de você nesse versículo. Quem é a pessoa que vai ver um cisco no seu olho e acusar você com cisco, tendo uma trave no olho? Não é alguém de fora, não é alguém que vai chegar aqui pela primeira vez e falar, eu fui lá e o pastor estava sem paletó. Ele não me conhece, vocês conhecem a minha intimidade, mas mesmo conhecendo, é a minha mulher que vai conseguir o cisco que eu tenho dentro do meu olho. Ninguém mais. Ou seja, os maiores ataques citados por Jesus aqui não são de pessoas de longe. Geralmente é de um filho, de uma filha, de um esposo, de uma esposa, de um namorado e de um noivo. Quando ele pega e chega pertinho. E ele aumenta tudo aquilo. E o que você escolhe focar é onde vai aumentar. Eu já vi, por exemplo, solteiros falando, pastor, eu estou solteiro e eu preciso casar porque eu me sinto muito sozinho. Porque ele focou na solidão. E aí, eu ouço isso de casados, pastor, eu estou casado e eu me sinto tão só no meu casamento, eu preciso separar e achar uma outra pessoa para me completar. E a minha pergunta é, não é que um está errado e o outro está certo e vice-versa. Eles estão aumentando e focando o ponto errado. Para onde vai o seu foco? Vai para o que você não tem ou para o que você tem? Porque tudo aquilo, deixa eu chegar aqui, Lucas, tudo aquilo, amigo, que eu resolvo aumentar, eu recebo mais disso. Eu tenho isso maior do que tudo. Porque se eu foco aqui, eu não estou vendo mais nada que está acontecendo ao meu redor. E às vezes a gente foca mais no que a gente não tem no relacionamento e torna aquilo tão grande que a gente esquece de todas as outras coisas boas que a gente vive com essa pessoa. Eu posso falar uma coisa? Tem muito mais coisas boas na sua vida, no seu relacionamento, na sua família, com seu esposo, do que coisas ruins. O problema é que a gente tem a opção de focar e aumentar aquilo que a gente tem falta. Aquilo que a gente tem uma necessidade, aquilo que a gente fica reclamando em cima das pessoas. E às vezes a gente fala assim, ó, acabou o amor, por quê? Porque eu não encontro nele nada que me agrade. É porque você está olhando no local errado. Venha um pouco para trás, vê todo o desenho e tente colocar a sua lupa, a sua lente de aumento e magnificar aquilo que é bom. Falha no casamento, erro, às vezes não é porque as pessoas estão errando, é porque nós estamos com foco no ponto errado. Quando nós estamos nos relacionando com alguém, sempre vai ter uma lupa, sempre. E você que vai escolher. Qual é o ponto que você quer aumentar? Você quer aumentar aquilo que é bom? Você quer aumentar aquilo que te faz bem? Você quer aumentar aquilo que te traz transtorno e separação? Porque casais são assim. Quando você está casado, eu não sei se você percebe isso. Quando a gente está numa fase da vida, a gente aumenta coisas que depois se tornam o maior transtorno do nosso relacionamento. Você está aqui, quando você conhece a pessoa e fala, olha que cara maravilhoso, tranquilão, leva a vida na boa, não leva nada a sério. Não leva nada a sério, é código de depois de você casar, ele vai ser preguiçoso, fique de olho aberto. A gente deveria dar umas lupas dessa aqui para a nossa juventude, né? No relacionamento. Isso aqui é maravilhoso. Olha isso aqui. E aí você acha aquilo bonito. Não se ofende com nada. Todo mundo briga, não faz nada. Aí quando casa, fica parado aí no sofá. Não toma atitude. É a mesma coisa que você tentou aumentar. Quer dizer que numa área, quando você queria encontrar ele, era bonito você ter aumentado aquilo. Agora, para se manter com ele, fica difícil. Porque a gente só pensa em encontrar alguém. A gente usa isso aqui para encontrar. Aí quando é para se manter, a gente ao invés de ver as coisas boas, mesmo depois sendo ruins, não. A gente tem a escolha, lembra? O seu foco está sobre o seu controle. Você não controla o que a outra pessoa vai fazer para você. Eu não controlo o que a Anaene vai fazer para mim não, gente. Eu não consigo, mas eu consigo focar naquilo que eu acho bom dela. E quando eu foco naquilo que eu acho bom, a gente tem uma harmonia muito melhor e muito maior. Por isso que está muito importante. Onde é que você coloca o seu foco? No que você tem ou no que você não tem. Você que decide receber o que você recebe, aumentar o que você tem, pelaquilo que você magnifica para aquilo que você aumenta. A gente estava, como a Anaene falou, lá no Bendito Bistrô. Quero agradecer mais uma vez vocês aqui. Eles falaram, pastor, vem aqui, pandemia, tá tudo vazio, a gente bota uma mesa para vocês aqui. E aí eu marquei um negócio muito gostoso, muito bom. Que risoto maravilhoso, pelo amor de Deus. Depois pede no iFood, tá? Maravilhoso. E aí, durante aquele jantar romântico, totalmente exclusivo, Prime, negócio violento, que eu até botei, falei, irmão, vamos botar no story só para deixar todo mundo da igreja com inveja da gente, está todo mundo em casa pedindo sanduíche, está todo mundo em casa na mesa com os filhos e a gente está aqui. Aí ela falou assim, amor, vamos lembrar de momentos ruins
da nossa vida de casado. Eu falei, nossa, que romântico para esse momento. Tinha luz de velas, foi um dia lá. Vamos lembrar, quais foram os maiores perrengues, os maiores desentendimentos da nossa vida de casado? Eu falei, nossa, obrigado. E a gente começou a citar, por exemplo, coisas com nossos filhos. A Bela, papá, veio para cá. E daqui a pouco a gente entrou em situações do nosso relacionamento, de desentendimentos. Aí logo ela mudou, ela falou, não, vamos parar aqui, vamos mudar o foco. Vamos falar de coisas boas que nós vivemos nesses quase 10 anos de casado. Aí quando ela falou isso, eu saí metralhando ela. Eu lembro desse almoço, eu lembro desse jantar, lembra desse restaurante que a gente foi, dessa viagem que a gente comeu essa comida. Eu falei, amor, é para lembrar de mim, não de comida. Eu citei aqui, você citou 6 coisas só para comer. Eu falei, amor, o que eu posso fazer? Foram momentos. Como esse se tornou um momento também nosso. Vai entrar para a nossa história, daqui a 20 anos, eu vou falar, lembra quando teve uma pandemia, estava tudo fechado e a gente teve... Então, a gente lembra dessas situações. Sabe qual é o ensinamento aqui? E às vezes eu sei que você tem dificuldade com o pai, com a sua mãe, com o seu irmão, mas tente lembrar e focar nos momentos bons. O escritor fala assim, quero trazer à memória aquilo que me faz esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O nosso grande problema, o que ele está ensinando aqui é, foca naquilo que é bom e você terá uma vida harmoniosa. Se eu ficar com a Anaene focando na pergunta primeira que ela fez, quais foram os momentos ruins do nosso casamento, da nossa vida, a gente ia sair dali brigado. Ela ia pegar o chocolate fundido e jogar na minha cabeça e a gente ia sair daquele jeito, eu ia fazer assim, para poder comer, porque eu ia aproveitar do mesmo jeito. Mas eu falei assim, que tal a gente mudar um pouco o foco da nossa lupa para as coisas que vão trazer esperança para a gente? Ou você vai sempre lembrar de coisa ruim e ficar jogando na cara da pessoa, ou você vai lembrar e aumentar e focar aquilo que é bom no relacionamento de vocês. Ei, é você que escolhe o que você aumenta. É você, está sob o seu controle, magnificar e tornar grande aquilo que você quer para a sua vida. Você vai viver dentro disso. Tudo que nós aumentamos, nós vivemos dentro disso. Se alguém fez algum mal para mim, sendo familiar, seja uma outra pessoa desconhecida, se eu focar naquilo e ler todo dia e ficar me remoendo, eu vou tornar aquilo maior do que é e eu vou mergulhar e vou viver numa realidade de raiva, de rancor e de querer dar de volta o troco daquilo que eu recebi. Por quê? Porque tudo aquilo que eu foco eu aumento e tudo aquilo que eu aumento eu recebo mais. Se eu quero receber coisas boas, se eu quero ter boas lembranças da minha esposa, desses momentos, eu tenho que trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. As coisas ruins que acontecem na sua vida não apagam as boas. Por que você só lembra de coisa ruim? Por que no casamento às vezes a gente briga, a gente só gosta de lembrar de coisa ruim e esquece das coisas boas que aconteceram? É como se todas as coisas boas fossem apagadas por um ato ruim. Sabe onde eu vejo isso? Eu vejo isso acontecendo com Naamã. Tem um texto aí de 2 Reis? Coloca rapidinho na tela para mim, 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Olha que interessante o foco, como a Bíblia trabalha a lente de aumento, a lupa dela. Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era homem e herói, e era valoroso, porém leproso. Olha que doideira. É um texto gigantesco falando, exaltando, botando a lupa naquilo que é bom do homem, mas olha como acaba. Porém, leproso, é como se a lepra dele deletasse tudo aquilo que ele fosse. Assim às vezes é no nosso relacionamento. Você tem alguém valoroso, grande diante de Deus, respeitado, herói. Ah, mas ele é leproso. É um erro que vai apagar todos os acertos, todas as coisas boas. Se tem tanta coisa para eu magnificar e aumentar, por que eu escolho logo a lepra da pessoa? E só te lembrar, todo mundo é leproso aqui, todo mundo tem a sua própria lepra. Ele era leproso por doença, mas tem gente fofoqueira aqui, tem gente mentirosa aqui, tem gente trapaceira aqui. Se eu continuar eu te acerto, vou chegar em você daqui a pouco. Veja, a expressão leproso, não é? No texto, quando a gente lê e a gente acaba, qual é a última impressão? Caramba, esse cara é ruim. Falava tanto, mas ele é leproso. Os poréns da sua vida não definem quem vocês são. As suas lepras não definem as coisas boas que Deus colocou dentro da sua vida. Você pode ser leproso, mas você é herói, mas você é grande, mas você é usado por Deus, mas você é ainda valoroso. Deus depositou, Deus investiu muito na tua vida. Para com isso que você achar que uma lepra vai te tirar do plano magnífico que Ele tem para a sua vida.
No livro de Jó, isso está muito claro. O livro de Jó tem 42 capítulos. Dos 42, 35 citam os amigos de Jó. Amigo da onça, não era de Jó não. 35 capítulos, só lascando Jó. Larga isso, tu não é de nada, esse é teu Deus. Durante 35 capítulos, dos 42, os amigos de Jó ficam atazanando, importunando a vida dele, atrapalhando a vida dele. Mas eu acho bonito que o mesmo escritor cita em Jó capítulo 42, o último versículo. E Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Eles começaram amigo, erraram por 35 capítulos, mas finalizaram como amigos, porque os teus erros não tiram quem você é, aquilo que Deus colocou, aquilo que você representa para as pessoas. Para a gente, às vezes, até pode. E uma leprinha, e aí a gente pega e aumenta a lepra. A gente magnifica a lepra. E a gente só vê a lepra em detrimento da pessoa ser valorosa, ser escolhida por Deus. Você pode até ter falha, pode até ter pisado na bola, pode até estar pisando na bola, mas Deus conhece o teu valor. Deus conhece as tuas qualidades. Ele não anula o projeto que Ele tem na sua vida por causa de uma lepra qualquer. Ele vai aumentar e magnificar aquilo que Ele depositou na tua vida e você será grandemente usado, independente da fase da vida que você está. Todos nós temos os nossos erros e os nossos poréns, mas o Espírito Santo, Ele escolhe aumentar aquilo que Ele depositou dentro de você. Por isso que eu acho bonito, eu acho lindo, quando eu leio a Bíblia, eu falo, gente, tem uns caras na Bíblia que, pelo amor de Deus, talvez nem entrariam nessa igreja. Mas Deus fala, não, deixa que eu use esse cara. Aí ele pega assim, ó, ele tem um monte de erro? Tem. Ah, mas só tem um acerto. Ok, deixa que eu vou magnificar esse acerto dele e você vai ver quem ele vai se tornar. O que eu vou fazer desse homem e o que eu vou fazer dessa mulher que é rejeitada por vocês, porque vocês escolhem só aumentar o que é ruim. Aumente o que é bom. Foque no que é bom, porque isso está dentro do seu controle. Porque se você vai para qualquer local, ou está em qualquer relacionamento, buscando encontrar o que tem algo de errado, você vai encontrar. Se você entrou hoje nessa igreja, deixa eu conhecer essa igreja aí, o pessoal falou dela, deixa eu ver se ela é boa mesmo. E se você entrou aqui, buscando alguma falha, algum erro, deixa eu poupar o seu tempo e o seu trabalho, está cheio de coisa errada aqui dentro. Tem muita falha aqui dentro. Porque se você entrar aqui dentro buscando falha, você vai encontrar. Olha o que fala o texto no último versículo. Batei e abri-vos-á. Buscai e encontrareis. O texto de Jesus fala isso. Se você buscar, você encontra. E isso se aplica para coisas boas e para coisas ruins. Se você buscar coisas boas, pode ter certeza, você vai encontrar coisas boas nessa pessoa. Mas se você buscar e escolher de vontade própria, porque isso está dentro do seu controle fazer, buscar as coisas ruins, você também as vai encontrar. E por último, última lição para a gente terminar, lição 3. Seu foco está nos outros ou em você? Eu vejo isso nesse texto, isso aqui é lindo. Onde é que está o seu foco? Olha o que diz a partir do versículo 3, a proposta que Jesus coloca no que nós lemos aqui, no versículo 3. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Versículo 4. Ou como você dirá ao seu irmão, deixa que eu tire o seu cisco do seu olho, quando você tem uma trave, uma viga dentro do seu próprio olho? Hipócrita. Forte, as palavras de Jesus aqui. Hipócrita. Tire primeiro a trave do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Sabe qual é a proposta de Jesus aqui? Ele está falando assim, ó, por muito tempo você está usando esta ferramenta, mas eu tenho uma segunda ferramenta no relacionamento, quando você chega em fases assim, que tem o mesmo formato, só que tem um foco totalmente diferente. E é essa ferramenta aqui. É isso aqui, ó. Troque a lente de aumento e coloque um espelho. Por que tu está buscando cisco no olho do outro quando tem uma trave no teu? Não é isso que Jesus está falando? Para de querer aumentar o erro dos outros e começa a ver os próprios erros que existem em você. É a mesma ferramenta, só muda às vezes o tamanho ou o formato, mas é quase a mesma coisa. Só que ao invés de buscar nas outras pessoas, trate primeiro de se tornar alguém bom, antes de querer falar se o outro é bom ou não. Pare de querer tirar o cisco do olho dos outros quando você tem uma trave dentro do seu olho. Sabe o que é interessante disso? É que trave ou viga, naquele tempo não era de concreto, era de madeira. Quando a Bíblia fala de trave, ele fala de uma madeira, um pedaço de madeira, uma viga de madeira.
que é um cisco? Não é uma parte, não é aquele negocinho de madeira, uma farpinha que entra no olho? Olha que interessante. Quando eu vou para o próximo e acuso ele de um erro ou de uma falha porque tem um cisco, é porque tem a mesma coisa na minha vida, só que muito maior do que na dele. Porque toda farpa sai de uma viga. E geralmente é assim. Geralmente as pessoas acusam as outras daquilo que elas vivem. Acusam as outras das incertezas, das imperfeições, das inconstâncias, porque elas não têm autoconhecimento. Ou talvez são inseguras. Então eu olho para o cisco do olho e falo, mas ela é assim, 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 assim. E a trave que está no teu olho, isso é só um cisco, você tem algo muito maior dentro do seu olho, é por isso que você está apontando para outra pessoa. Olha o que Jesus está falando no relacionamento. Mais importante do que querer encontrar o erro dos outros, encontre primeiro no seu. Volta para aquele primeiro ponto. Ao invés de encontrar alguém, se torne primeiro. Por isso que ele fala, tire a viga que está no seu olho, para depois você ter uma visão, ser uma pessoa melhor e poder ajudar a pessoa que está com cisco. Geralmente quem te condena é porque vive a mesma situação, numa magnitude muito maior, só que você está com uma lupa em cima dela e ela não está nem te vendo direito e não consegue ver aquilo que você está passando, mas só você sabe que você está passando pela mesma situação. Por isso troque uma lente de aumento por um espelho. Porque o espelho é um local onde você olha e você vê as suas falhas. E você vê as suas incertezas. Jesus está falando, para de julgar os outros. Para de condenar os outros. Pega um espelho. Porque antes de encontrar a pessoa certa, você deve tratar de si próprio para você se tornar a pessoa certa. Pode subir, pessoal do louvor? Olha que bonito. E aqui eu termino assim. Para você entender como Jesus, ele usa a lupa, mas para magnificar e aumentar o que tem de bom na nossa vida. Certa vez, os homens da lei vêm com ele para jogar uma pegadinha, porque eles faziam muito isso. Os fariseus chegavam, Senhor, isso, e faziam perguntas para Jesus. E certa vez, ele fez uma pergunta, e olha que bonito, sobre essa questão de autoimagem, e como Deus me vê, e como Jesus me vê. Porque, como é que Deus me vê, pastor? Da mesma maneira que Jesus te vê. Abre a tua Bíblia, aquilo que Jesus diz para as pessoas, é aquilo que Deus pensa das pessoas. E aí, ele chega, aí pergunta um homem assim, Jesus, eu devo pagar impostos a César? E manda uma pergunta financeira para entender questão de relacionamento. Olha a resposta de Jesus, para você entender como é que Jesus te vê e te trata. Jesus responde assim, ó, dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de... Dai a Deus o que é de... Esse homem deveria ter perguntado mais uma coisa, que ele não perguntou. Ele deveria ter perguntado, Senhor, e o que é de Deus? Não deveria ter perguntado isso. A resposta é um pouco incompleta, parece que parou ali. Porque ele perguntou, eu devo pagar os tributos? E Jesus pegou uma moeda. E quando ele pegou a moeda, ele viu que a moeda tinha a cara de César. Ele falou assim, ó, está com a cara de César essa moeda. Dá para César o que tem a cara dele, o que pertence a ele, o que é dele. E dá para Deus o que é de Deus. E aí ele deveria ter perguntado, e o que é de Deus? Sabe qual seria a resposta de Jesus? Se olha no espelho. Você é a imagem e semelhança de Deus. Quando Jesus te olha, assim como ele viu a cara de César naquela moeda, ele olha, diz em Gênesis, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Posso falar uma coisa? Você é a imagem e semelhança do teu Deus. Ei, é do teu Criador. O que ele está falando é, então, o que eu preciso dar para Deus que é de Deus? Aquilo que tem a cara de Deus. Você é a cara de Deus. Você precisa ser entregue a Deus. Você precisa se derramar diante de Deus, no altar dele. Você precisa ser dado a Deus, porque você pertence a Deus. É assim que ele te olha. Quando ele te olha, ele não vê cisco e nem vê trave. Ele vê duas traves, uma assim e outra assim. Ele te vê através da cruz do Calvário, do sangue do Cordeiro que foi derramado, que te redimiu de todos os seus pecados. Você é a cara do teu Criador. Quando Deus te vê, ele aumenta e ele vê através de uma lupa chamado sangue do Cordeiro derramado na cruz, e ele vê sua pureza, ele vê os talentos que Deus colocou em você, ele vê as virtudes que Deus derramou dentro da sua vida. Por isso, se anime, porque quando Deus te olha,
Ele vai aumentar sempre o que é positivo e nunca o que é negativo. Você pode ficar de pé? Vamos louvar o Senhor. Pode começar a tocar aqui. Ele te vê assim: dai a Deus o que é de Deus, dai a César, ao homem, o que é do homem. Quando Deus te olha, Ele fala: ei, você é meu. Ei, você é minha. Eu te quero. Vem para minha casa. E aqui deixa eu fazer uma pergunta enquanto o pessoal prepara a música. Tem alguém aqui essa noite? Eu sei que essa mensagem é voltada para a família, para relacionamento, mas o que Deus está falando no final para você é: ei, se você tem a minha cara porque eu te fiz, você tem que ser devolvido e dado a mim. Tem alguém aqui que quer entregar a sua vida a Jesus? Eu não sei se você está distanciado dos caminhos do Senhor. Eu não sei se você anda longe. Eu não vou te chamar aqui para frente. Eu só quero que você dê um sinal para que eu possa te olhar aqui de trás. Tem alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus? Ou se você está distante dos caminhos do Senhor, você está desviado e hoje você sentiu a presença dele aqui e fala: pastor, não aguento, eu preciso ser entregue a Ele. Eu realmente sou a cara dele. Eu sou parecido com meu pai. Ele me criou com carinho. Tem alguém? Tem alguém? Antes da gente terminar para louvar aqui, antes da gente fazer festa, tem alguém que quer aceitar a Jesus? Temos uma pessoa ali? Glória a Deus, aleluia, pela tua vida. Aqui, glória a Deus, aleluia, pela tua vida. Mais alguém? Tem mais alguém aqui que quer? Deixa eu falar uma coisa: existe festa no céu essa noite. Eu vou falar mais alto: existe festa no céu essa noite. E se tem festa, tem que ter festa aqui. Tem mais alguém? Vamos louvar o Senhor. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Ele vai te mover na sua vida. Na sua vida. Parabéns pela sua escolha. Ei, tem mais alguém? Tem mais alguém? Você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é aumenta aquilo que é bom na sua vida. Importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor. Deixe seu complexo interior. Deixa eu aumentar o seu louvor. Você pode cantar mais alto? Canta mais alto aí, vou aumentar. Eu venho falar do valor que você tem. Levante a sua mão aí pra gente adorar esse Deus grande. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até bons gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra Ele é algo importante em você. Olha aí, ó. Por isso levante, exalte, magnifique, aumente a voz, aumente o louvor. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. O teu povo te magnifica, Senhor. O teu povo te engrandece, Pai. O teu povo te louva. Coloca o teu nome acima de todos os nomes. Existe festa no céu quando um pecador se arrepende e volta para a casa do Pai. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque essa mensagem veio contra os nossos corações, entrou nos lares, entrou nas vidas e já deu fruto, Senhor. Fruto instantâneo que nós vemos aqui, Senhor, na ministração em pessoas que se rendem diante de Ti, Pai. Que possamos continuar, Senhor, com esse mesmo vigor e força. Que possamos entender que o trabalho não é encontrar, mas é permanecer. E não é cobrar do outro, é se tornar primeiro, para que o outro possa ver que você busca primeiro as coisas prioritárias e certas, e tudo vai se colocar novamente no local. Muito obrigado, Senhor, pela Tua santa e preciosa palavra. Nos leve em paz para as nossas casas. Cuida, Senhor, das nossas famílias, Senhor. Livra-nos do homem mau, da seta do inimigo, do acidente, do coronavírus ou de qualquer outra doença, Senhor. E se houver alguém nos assistindo que esteja hospitalizado de quarentena, entra nesse quarto de hospital ou nessa casa, Senhor, e liberta e cura. Tu é o médico dos médicos, Tu pode todas as coisas. Essa igreja ora e concorda que hoje também é noite de cura, hoje é noite de restauração para vidas, para famílias e para lares, Senhor. E que possamos ter a melhor semana da nossa vida. O telefone vai tocar, vai chegar um e-mail.
uma mensagem de WhatsApp com uma boa notícia de Deus para a tua vida, com uma porta aberta, com uma oportunidade de Deus para a sua vida. Receba isso, e se assim você crê, faça assim com a sua mão.